A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos na lição de número 2, que traz por título Imagens Bíblicas da Igreja. Meu Deus, se prepare aí, porque aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula codinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na segunda-feira já estreou a lição de número 3, pois a lição de número 12 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 26 de dezembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Já aproveita a oportunidade e manda a parte do Senhor toda especial para o meu pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, presidente das Assembleias de Deus de Itabuna e também segundo secretário da nossa CEADEB. Que Deus abençoe todos os irmãos de Itabuna. Dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos adultos, que traz por título Imagens Bíblicas da Igreja. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você vai poder aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu Adultos. Lá você terá acesso à nossa dinâmica digitada e esta explicação por escrito. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então veja só, recomendo você iniciar sua aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Mas presta bem atenção. Quando eu falo para você iniciar fazendo perguntas, é para os seus alunos. Você não pode responder, o superintendente não pode responder, o segundo professor da turma não pode também responder. Todas as respostas precisam vir dos seus alunos. Aí você me diz, pastor, a minha turma ninguém gosta de participar, ninguém gosta de responder, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Talvez você está acostumando a sua turma errado. Ele já sabe que você vai responder. Então, por que eles vão correr o risco de responder errado se você depois da resposta? Por isso, recomendo, no início da sua aula, faça as perguntas, direcione para os seus alunos, mas você não pode responder. Você pode iniciar da seguinte maneira. Carlos, por gentileza, cite aí uma imagem que é característica da igreja. Olha, coisas que representam a igreja, você pode citar alguma? Por exemplo, a igreja chamada de noiva. Por que será João? Por que será que a igreja chamada de noiva é João? João da opinião. Maria, você concorda com João? Você quer acrescentar alguma coisa? Francisco, você ficou em dúvida? Então você pode fazer essas argumentações, questionar seus alunos, mas nesse primeiro momento jamais responda, tá bom? Aqui, por exemplo, você pode fazer tais perguntas. Vocês podem citar, por gentileza, qual animal é símbolo da igreja? Eles vão estar respondendo. Por exemplo, a ovelha é símbolo da igreja. Da mesma forma, na agricultura, vocês podem citar elementos da natureza, da cultura, que é símbolo também da igreja, deixa eles falar. Da construção, na construção civil, vocês podem falar alguma coisa que é símbolo da igreja, que é uma imagem da igreja, então deixa a sua turma participar. Por exemplo, na agricultura, somos chamados de lavoura de Deus. Também na construção, somos chamados de edifício, casa de Deus. Também na área religiosa, somos chamados de sacerdotes.
Então você pode direcionar essas perguntas para os seus alunos, mas você não pode responder. Mas pastor, por que eu não posso responder se os meus alunos não sabem ainda? É porque você vai ensinar no decorrer da sua aula. Esse primeiro momento é uma avaliação diagnóstica, para que você possa perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. E presta atenção, é algo muito rápido e prático. Tá bom? No decorrer da sua, você vai estar fazendo as aplicações. Agora, após você realizar a dinâmica, fazer também essas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, imagens bíblicas da igreja. Presta bem atenção. Nós aprendemos na outra lição que a igreja é um projeto de Deus. A igreja sempre existiu na vontade de Deus, no projeto de Deus. Mas nós, enquanto seres humanos, só tivemos conhecimento da igreja no dia da sua inauguração, em Atos capítulo 2. Mas nós, enquanto cristãos, só temos conhecimento da igreja aquilo que está escrito em Mateus capítulo 16, 17 e 18, o qual o próprio Cristo diz que ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ainda a inauguração desta igreja, que aconteceu em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo veio sobre a igreja, encheu todos com o Espírito Santo e foi bênção pura sem mistura. Mas, no entanto, na Bíblia Sagrada também existem vários símbolos para representar a igreja. Nesses símbolos, nós podemos tirar algumas características, virtudes, para entendermos qual é a função da igreja, qual o papel da igreja, o posicionamento da igreja, o comportamento da igreja, a atitude da igreja. Quando nós fazemos as comparações com esses símbolos, com essas imagens, nós podemos perceber a grandeza da igreja, a importância da igreja, a postura da igreja. E nesta lição de número 2, vamos trabalhar exatamente essa temática, as imagens bíblicas da igreja. E você já está preparado? Então, vamos para a nossa aula. Veja só, professor, você entendeu o que foi que eu fiz aqui agora? Eu mencionei um pouquinho o que nós vamos estudar, mas não detalhei nada. Essa é a função do professor. Só dei apenas um tira-gosto, para que vocês possam se deliciar e ficar conosco até o final. Faça a mesma coisa. Faça argumentações que deixe o povo na curiosidade de assistir sua aula toda com muita atenção. Por isso que eu sempre falo, a necessidade de perguntar, responder, para que seus alunos possam participar da sua aula e assim não tenha ninguém dormindo, viu? Mas agora vamos para o nosso textuário, onde está escrito: Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Presta bem atenção. Esse texto é bastante conhecido da igreja, principalmente dos pregadores. Quando vem aquele pregador, né, cheio de Deus, marreta santa, aquele pregador cheio do poder de Deus, com aquela voz bonita, grossa, e diz da seguinte maneira: Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. A igreja glorifica, sente a presença de Deus. Se ou não, claro que você respondeu que sim. Mas, no entanto, você precisa entender por que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Sabe por que nós somos tudo isso? Para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Em outras palavras, tudo isso que nós somos não é para engrandecimento próprio seu, não. Não é para você pensar que é mais importante do que outro, não. Muito pelo contrário. É para que você possa anunciar o evangelho, para que você possa pregar a palavra, para que você possa falar de Deus onde quer que você esteja. No trabalho, fale de Deus. Na igreja, fale de Deus. Na escola, fale de Deus. Nos seus status, fala de Deus. Nas suas redes sociais, fale de Deus. Onde quer que você esteja, você é geração eleita. Olha, sacerdócio real, povo adquirido, no entanto, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Quem foi que nos chamou? Deus. Então Deus quer que você venhamos anunciar as suas verdades bíblicas. Te pergunto, você está fazendo isso? Você está cumprindo com a sua missão? Você quer ser geração eleita? Glória a Deus. Você quer ser povo santo, povo adquirido, sacerdócio real, mas, no entanto, precisa anunciar suas virtudes.
mas, no entanto, precisa anunciar as virtudes daquele que te chamou. Não é para contar suas qualidades, as suas habilidades. Não é para falar das suas virtudes, das suas qualidades, do seu conhecimento, mas sim daquele que nos chamou, nos escolheu, nos capacitou para que possamos realizar a sua obra. Te pergunto, e você pergunta bem na sua turma, você está fazendo esse papel? Será que eu, enquanto pastor, estou cumprindo com o meu papel de anunciar as virtudes daquele que me chamou, me escolheu e tem me dado capacidade? Será? Meu Deus do céu, eu lhe falei que aqui o alimento é forte. Agora vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Veja só, hoje nós vamos estudar um pouquinho acerca da Igreja de Cristo. Vamos observar alguns símbolos, algumas imagens que vão retratar o comportamento da igreja, a atitude da igreja, o posicionamento da igreja, as virtudes da igreja. Então vamos detalhar comportamentos, atitudes que eu, enquanto membro da igreja, eu, enquanto a igreja, preciso ter. Tem muitas pessoas por aí dizendo que a igreja, que é santo, que é redimido, mas, no entanto, não tem as características da igreja, não fala como a igreja, não se comporta com a igreja. Não adianta você ter a carteirinha de membro, carteirinha de obreiro, de pastor e não ter atitude exigida pelo próprio Cristo para que você possa ser igreja. Você entendeu o mistério aqui? Se prepare, viu? Tem mais pontos importantes. Mas agora vamos para a nossa leitura diária. Presta bem atenção, você que é professor. Lá no meu Instagram, pega o endereço do Instagram do pastor Giovanni, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também no Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Lá também no nosso Instagram você terá acesso a um videochamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para comentar e estar conectados conosco também em nosso Instagram. Pega o endereço PR Giovanni Santos e Descomplicando Teologia, tá bom? Então vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. A igreja retratada como virgem pura. Terça-feira, a igreja como rebanho de Deus. Quarta-feira, a igreja como sacerdócio real. Quinta-feira, a igreja como santuário de Deus. Sexta, a igreja como casa de Deus. Sábado, a igreja constituída como corpo de Cristo. No domingo, é o título da lição, Imagens Bíblicas da Igreja. Agora vamos para a nossa leitura oficial, que está em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Em seguida, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Recomendo fazer uma leitura coletiva, participativa com seus alunos. Vamos colocar os nossos alunos para ler a Bíblia Sagrada. Faz toda a diferença, porque a palavra de Deus que liberta o homem de todo o pecado, de toda a preguiça, meu Deus do céu. Tem muitos alunos por aí, professores da escola dominical, que estão com preguiça, viu? Eu tenho a certeza que os professores, os alunos, superintendentes, que assistem o canal Descomplicando a Teologia, todos estes, viu? Todos estes amam a palavra de Deus. Estou certo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descreve a função ou mostra de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação desta instituição criada por Deus. Presta bem atenção, já falei aqui anteriormente que a igreja sempre existiu no pensamento de Deus, na vontade de Deus, no projeto de Deus. Mas esta igreja só foi revelada, comunicada por Cristo em Mateus capítulo 16, versículo 17 ou 18, quando ele diz que ele estaria edificando a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ali Jesus Cristo está comunicando à igreja. Claro que no primeiro momento os discípulos não entenderam a função,
as características, o poder, a autoridade, o que deveria e o que não deveria fazer, porque ainda não tinha sido revelada a vontade de Deus. Mas, no entanto, a partir da morte e ressurreição de Cristo, o mesmo deixa claro que ele estaria indo para o céu, mas, no entanto, não deixaria o seu povo, a sua igreja, órfã. E o mesmo nos deu uma grande missão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ele não diz ide e pregai o evangelho para todos os judeus. Ali já estava a grande comissão, ali já estava a chamada para que todo cristão possa pregar a palavra, falar de Deus, anunciar o evangelho para todo mundo, porque a igreja é para todo mundo. Presta bem atenção, Deus amou o mundo. Neste mundo que Deus amou, eu faço parte. Você faz parte, seu vizinho faz parte, seu funcionário faz parte, seu patrão faz parte, as pessoas que não gostam de você faz parte do amor de Deus, porque Deus ama a todos. Mas, no entanto, a salvação não depende mais de Deus. A parte de Deus para a pessoa se salvar já foi feito. A morte e a ressurreição de Cristo garante a salvação de qualquer pessoa. Mas, no entanto, essa pessoa tem que aceitar a Cristo. Essa pessoa tem que confessar a Cristo Jesus para que possa, assim, adquirir a salvação comprada, conquistada na cruz. Agora, a pessoa, no mínimo, tem que aceitar a salvação, irmãos. Tem pessoas que aceitam suborno, tem pessoas que aceitam fofoqueiro na casa, tem pessoas que aceitam mentirosos na casa, mas, no entanto, não querem aceitar a Cristo Jesus. Te pergunto, você aceitou a quem? Mas te pergunto, você tem aceitado a quem? O fofoqueiro, o mentiroso ou Cristo na sua casa e no seu coração, viu? Vigia, crente. Dando seguimento, vamos para o nosso tópico 1 e o item 1 da nossa lição, que traz por título Imagens que descreve um relacionamento. No item 1, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como a virgem pura. Convém destacar que a palavra grega paternos, traduzida em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Presta bem atenção. A primeira imagem trazida aqui pelo comentarista é a igreja de Cristo como noiva de Cristo. Presta atenção, a igreja comparada com a noiva. Mas vale a pena destacar que, nesse caso daqui, é aquela noiva que não teve nenhum tipo de relacionamento. É a noiva ainda pura, virgem, em castidade, porque a igreja de Cristo tem que ter essa mesma pureza, essa mesma castidade. Por que isso? Porque a igreja que Cristo vai casar, ela tem que ser pura, limpa, meu Deus do céu, pura, limpa, virgem. Não pode andar por aí namorando outras pessoas, tendo relacionamento ou em dúvida se vai ou não vai casar. Tem noiva que está em dúvida, eu caso ou não caso com ele? É da vontade ou não é da vontade? Eu gosto ou não gosto dele? No entanto, a igreja de Cristo tem que ter a certeza, a convicção do amor dela para com Cristo, porque Cristo já provou o amor dela pela igreja. Você está entendendo? A igreja precisa aceitar esse amor, viver nesse amor e já viver na expectativa do casamento, porque a noiva ainda não está casada com o noivo. A noiva está na expectativa. O noivo fez a promessa. Aleluia! Eu vou e voltarei para buscar vocês, para que vocês possam morar comigo. A noiva tem a promessa. Enquanto ela espera a promessa, ela precisa estar ornamentada, meu Deus do céu, bonita, tem que se manter pura, tem que se manter virgem, não pode andar despercebida. Tá entendendo o papel da noiva? A noiva tem que estar pronta, porque a qualquer momento o noivo pode vir buscar esta igreja. O noivo pode vir buscar a noiva para ir morar com ele, assim como acontecia no casamento judaico. Presta bem atenção como acontecia no casamento judaico. O pai do noivo vinha até a casa da noiva, fazia proposta de casamento.
Se assim fosse feito, vamos casar, vai casar, vai. Meu filho com a sua filha é bênção, né? Pronto, vai casar os dois. Beleza. O pai retornava agora com seu filho para trabalhar, construir a casa, formar a casa e depois de um tempo retornava agora à casa da noiva para buscá-la. E assim ela passaria agora a morar com ele. Assim também acontece com a nossa vida. O nosso Deus, ele fez a promessa de retornar para buscar a sua noiva, para que possa haver o casamento. Mas, no entanto, a noiva tem que estar na expectativa, porque ela não sabe quando é que o noivo vai vir buscar. Ela só sabe que o noivo foi preparar a casa, organizar tudo, para que quando ela for, esteja tudo pronto e preparado. Por isso, existe a expectativa. Quando o noivo chega, eu tenho que estar bonita, eu preciso estar pura, eu preciso estar limpa, porque a qualquer momento o noivo pode vir. Já pensou se o noivo vir e a noiva não estar limpa, não estar bonita, não estar ornamentada, não estar mais pura? Qual noivo que vai querer casar com a noiva dessa? Nenhuma. Nenhum. É por isso que a noiva vive na expectativa. Te pergunto, e qual a sua expectativa? Você ainda está esperando o noivo? Ou você já perdeu as esperanças? Ou você já desistiu, abandonou, largou tudo, preferiu viver no mundo porque estava pensando que o noivo não voltaria? Te pergunto, você pensa dessa forma? Então saiba que o noivo está próximo. É momento do arrebatamento da igreja. É momento em que o noivo vai vir buscar a sua noiva, mas esta tem que estar pronta e preparada. Amém? Você está? Meu Deus! Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que ele traz por título: Esposa de Cristo. Olha, mais pesado, viu? Esposa de Cristo. Presta bem atenção. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Presta bem atenção. Uma outra imagem da igreja com relação a Cristo é a igreja como esposa. Porque, assim como Cristo ama a sua esposa, cuida da sua esposa, zela pela sua esposa, nós também, enquanto homens, precisamos cuidar, zelar também das nossas esposas. Presta bem atenção. Cristo chama a igreja de esposa e diz o seguinte, que nós homens, nós maridos, devemos amar a nossa esposa, assim como Cristo ama a igreja. E esse amor que Cristo tem pela igreja, ele cuida, ele zela, ele prepara, ele sustenta, ele protege, ele faz de tudo para que a igreja, para que a sua esposa possa se sentir protegida, acolhida, alimentada. E agora eu te pergunto, e nós enquanto homens, estamos tendo essa postura também com a nossa família, com a nossa esposa, de cuidar, de proteger, de sustentar, de manter? Nós estamos cumprindo com o nosso papel enquanto maridos? Enquanto maridos, presta bem atenção, Cristo, enquanto esposo, faz o seu papel. E diz que nós também devemos fazer o mesmo papel de cuidar, zelar e proteger a nossa esposa. Amém? Agora também, as esposas estão sendo zelosas, as esposas estão sendo puras, as esposas estão também respeitando, meu Deus amado, estão também respeitando os seus maridos, estão também valorizando. Irmãos, entenda o seguinte, na responsabilidade familiar, tanto o homem tem o seu papel, quanto também a mulher. E cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um precisa fazer a sua parte. Na questão da igreja, Cristo já fez a parte dele. Cristo já morreu, já comprou, já resgatou, já fez a promessa. Só está esperando o sinal de Deus, olha, a liberação de Deus, para que possa vir buscar a sua igreja. Mas, no entanto, enquanto isso não acontece,
Eu, enquanto igreja, preciso estar preparado, pronto, para qualquer momento acontecer o nosso casamento e possamos estar felizes. Mas, no entanto, eu tenho que cumprir a minha missão. A grande questão é o seguinte: muitas pessoas querem que o outro cumpra a sua missão, faça o seu papel, mas, no entanto, este não faz. Olha, eu quero que o outro faça, é seu dever, a Bíblia manda você fazer, a Bíblia diz que você tem que fazer, e você não faz nada? E você não melhora nada? E você não pode evoluir em nada? Meu Deus do céu, viu? Converse com a sua turma. Chame a atenção do relacionamento de Cristo com a igreja, com a sua esposa, com a sua noiva. E pegue também um gancho e fale um pouquinho para os casais. Mas preste atenção, não passe muito tempo falando acerca de família, porque não é o tema da lição, tá bom? Você só vai dar apenas um gole. Só vai puxar um pouquinho a orelha do esposo e também um pouquinho da esposa. Somente um pouco, porque a temática aqui não é relacionamento familiar, tá bom? Somente abrindo parênteses e já fechei também, para você possa fazer da mesma forma com a sua turma. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título o rebanho de Deus. Presta bem atenção. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Aqui, a igreja é retratada como rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Presta bem atenção. Você sabe também que todo o povo de Deus é comparado com ovelha. Ou seja, nós somos ovelhas de Deus, fazemos parte do seu rebanho. Por que isso? Porque a ovelha tem certas características que nós, enquanto cristãos, precisamos ter. Por exemplo, a igreja é um animal dócil. Logo, a igreja não pode ser valente, briguenta, não pode ser, porque não é característica da ovelha. A ovelha é um animal dócil. A ovelha é um animal obediente. Quando ela ouve a voz do seu pastor, ela obedece. Por que isso? Porque o crente também, que é ovelha, olha, ele é obediente ao seu pastor, às suas lideranças. Presta bem atenção, o bode é diferente. O bode gosta de desobedecer, o bode gosta de dar cabeçada em todo mundo. Esse é o bode. Mas na igreja não tem bode não, viu? Na igreja tem ovelhas, animais dóceis, animais obedientes e animais que precisam muito do cuidado do pastor. Por exemplo, a ovelha, se ficar longe do pastor, é fácil ser devorada por qualquer lobo. Daí a ovelha depende constantemente do seu pastor. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos do nosso sumo pastor. Nós precisamos do nosso pastor, Jesus Cristo Nazaré, porque ele cuida, ele nos protege. E é claro também que precisamos do nosso pastor também, do nosso líder, para trazer orientação, ensinamento, correção, para estar falando conosco e dando as orientações com relação aqui nesta terra. Por isso, precisamos ser obedientes à voz do nosso pastor. Presta bem atenção. Tanto o nosso sumo pastor, Cristo, quanto também o nosso pastor, o nosso superintendente aqui também na terra. Tem muitas pessoas dizendo por aí o seguinte: só quem manda em mim é Cristo, eu sou de Cristo. Vigia, crente. Você é de Cristo, então tem que estar sujeito às autoridades constituídas por Cristo. E seu dirigente, seu presbítero, seu superintendente é uma autoridade sobre a sua vida. E você, enquanto ovelha, tem que obedecer. Meu Deus! Será que você é ovelha ou você é bode? Deixa aqui nos comentários. Eu sou ovelha, eu obedeço, eu ouço a voz. Meu Deus, eu me alimento de bons pastos, porque o próprio pastor tem a função de levar as ovelhas para um bom pasto. Porque se o pastor também não cumprir com esse papel, a ovelha começa a fugir, começa a sair procurando alimento e fica fácil de ser tragada, de ser morta por qualquer lobo.
Daí a necessidade do pastor sempre estar próximo da ovelha. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Por isso, a terceira imagem comparada com a igreja aqui é rebanho, ou seja, somos rebanhos de Deus, somos ovelha de Cristo e Cristo é o nosso sumo pastor. Amém? Pergunta a você o seguinte: você gostou até aqui? Você está entendendo? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Aproveite já a oportunidade e lhe faça um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro, não. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Por isso, venha ser membro. Mas agora, dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e primeiro item, que traz por título Imagens que descrevem função. No item 1, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. No item A, geração eleita, a palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui um sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração, ou raça. Por causa do que eles têm em comum, não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Presta bem atenção aqui agora, viu? No Antigo Testamento, nós sabemos muito bem que o povo de Deus era o povo judeus. Olha, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, especialmente os descendentes de Jacó, estes são chamados de povo de Deus, nação santa, tá bom? O povo de Deus era a nação de Israel no Antigo Testamento. Quem não fazia parte do povo de Israel eram chamados de gentios, tanto que os judeus, povo de Deus, não gostava dos gentios, não se uniu em hipótese alguma. Existia essa grande diferenciação. Mas hoje, no entanto, com relação à igreja, a igreja não é formada mais de gentios, a igreja não é mais formada de gregos, de judeus, nada disso. Todos agora podem fazer parte da igreja. Olha, todos agora podem fazer parte do povo de Deus, independente da sua raça, independente da sua cor, da sua nação, da sua língua, da sua posição, independente de qualquer coisa, qualquer pessoa pode fazer parte da igreja, pode fazer parte do povo de Deus, da nação santa. Basta aceitar a Cristo Jesus. No Antigo Testamento, para ser povo de Deus, precisava nascer descendente do povo de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, para ser povo de Deus. Mas hoje é diferente. Qualquer pessoa, por exemplo, no passado, nós, brasileiros, seríamos chamados de gentios, já que nós não somos judeus. Mas hoje, nós não somos mais gentios, nós não somos judeus, nós somos a igreja. A igreja hoje é composta por judeus que aceitaram a Cristo Jesus e também todos os gentios. É por isso que não existe essa diferenciação na igreja. Se você é judeu, se você é grego, se você é brasileiro, não importa nada disso. Sua cor, sua posição, seu estado, seu conhecimento, nada disso é importante. Mas sim que somos povo de Deus. Aleluia. Ele nos aceitou, nos separou, nos escolheu e nós também aceitamos
aceitamos a sua convocação, nós também aceitamos a sua morte, a sua crucificação e entregamos a nossa vida a Ele. É por isso que nós somos geração eleita. Hoje, através de Cristo Jesus, nós somos eleitos de Deus e estamos salvos em Cristo Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, o item a parte B, que traz por título Sacerdócio Real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Presta bem atenção, sacerdócio real. Presta atenção. No Antigo Testamento, únicos que eram sacerdotes, que podiam fazer as coisas espirituais, as coisas religiosas, era o pessoal da tribo de Levi. Dentre as 12 tribos de Israel, uma foi separada para estar cuidando da religião, cuidando das coisas espirituais da nação. Essa era chamada a tribo de Levi, onde tinham sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas. E dentre esses da tribo de Levi, Deus escolheu a família de Arão, para que da família de Arão pudesse assim sair os sacerdotes e sumos sacerdotes. Presta bem atenção. E este é que tinha a obrigação de fazer sacrifícios, queimar incenso, entrar no Santo do Santo, no santuário, fazer as trocas. Ou seja, quem cuidava da parte espiritual eram sacerdotes da família de Arão e da tribo de Levi. Mas, no entanto, hoje, presta bem atenção, na morte de Cristo, o véu do templo se rasgou. E únicas pessoas que tinham o privilégio, a oportunidade de ver aquilo que estava atrás do véu eram os sacerdotes, digo até mais, o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano. Mas, no entanto, na morte de Cristo, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto para baixo, ou seja, o próprio Deus rasgou o véu que separava o povo do santo, e assim todos puderam ver o que estava após o véu. Observe que antigamente só quem via era o sumo sacerdote, mas na morte de Cristo o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos trazendo assim a revelação que, a partir da morte de Cristo, todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos queimar incenso. Presta bem atenção, queimar incenso fala de oração, de busca, de adoração, de consagração a Deus, tá bom? Já que o incenso é símbolo de oração, o incenso é símbolo de adoração a Deus. Logo, hoje, nós não precisamos mais de sacerdotes, de sumos sacerdotes, como acontecia no Antigo Testamento. Hoje, você mesmo tem liberdade, oportunidade de estar intercedendo a Deus pela sua vida, a sua família, o seu pastor, o pastor Giovanni Santos. Você pode muito bem estar intercedendo a Deus pela sua vida, suas necessidades e também do próximo, diretamente com Deus, tá bom? Não precisa mais de ninguém. Agora preste atenção, para adoração a Deus, para conversar com Deus, você não precisa de intermediário. Mas isso não significa que eu não preciso de um pastor, que você não precisa de um pastor. Tem pessoas que pegam esse texto e dizem, agora eu sou sacerdote, eu mando a minha vida, eu faço o que eu quero. Isso está errado. Hoje, para você orar a Deus, não precisa de sacerdote, de sumo sacerdote, para você conversar com Deus. Mas, no entanto, aqui nesta terra, Deus constituiu os pastores para estar te ajudando, te auxiliando, ensinando a palavra de Deus. E a estes homens, você e eu precisamos estar respeitando, cuidando e zelando, tá bom? Presta bem atenção, para orar a Deus, para buscar a Deus, eu não preciso mais de sumo sacerdote,
Mas, no entanto, enquanto eu estiver aqui nesta terra, eu tenho que estar sujeito às autoridades constituídas por Deus, tá bom? Converse com a sua turma. Tem muita gente por aí pensando, agora eu mando a minha vida, eu não preciso mais de pastor, eu não... Calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento ao nosso segundo tópico, o item 1, a letra C, que traz por título Nação Santa e Povo Adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Presta bem atenção, nação santa. Irmãos, a santidade é exigida de Deus de qualquer pessoa. Mas, pastor, por que Deus exige a santidade? Porque Ele é santo. Nosso Deus, Ele é santo. Jesus, Ele é santo. O Espírito Santo, Ele é santo. Por isso, qualquer pessoa que quer fazer parte do seu povo, olha, da sua nação, quer estar perto dele, precisa também buscar constantemente e viver em santidade. Pastor, o que significa santidade? Significa separação do pecado. É você se afastar de tudo aquilo que é pecado e se consagrar a Deus. Olha, é você se separar do pecado, separar da prostituição, da mentira, da fofoca, meu Deus amado, de certas amizades. É você se afastar de tudo aquilo que prejudica a sua vida espiritual e, no entanto, mais do que isso, se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Quanto mais você se afasta do pecado e você se aproxima de Deus, mais santo você vai ficar, mais consagrado você vai ficar. Aí sim, você vai poder dizer que você faz parte da nação santa. Porque se você anda no pecado, se você anda mentindo, meu Deus, se prostituindo, fofocando, você não faz parte da nação santa. Porque a nação santa só faz parte aqueles que vivem em santidade. Pastor, mas isso é difícil, pastor. É verdade, mas com Cristo Jesus em nossa vida, o Espírito Santo atuando em nós é mais fácil. Por isso, precisamos orar mais, consagrar mais, participar mais do culto de doutrina, da escola bíblica dominical. Precisamos nos alimentar mais das coisas de Deus. Quanto mais você se alimenta das coisas de Deus, menos fome ou necessidade você terá das coisas do mundo. Agora, se você passa o dia todo se alimentando, brincando com as coisas do mundo, é claro que você não vai ter vontade e desejo pelas coisas de Deus. Por isso, vigia, crente. Meu Deus do céu, eu lhe falei que aqui o alimento é forte, tá bom? Agora vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título Corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mais do que uma organização. A igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como corpo é muito significativo, primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo do que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer o monopólio do corpo, assumindo funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Presta bem atenção. A igreja também é comparada como corpo de Cristo. Preste atenção, essa é a comparação, viu? A igreja é corpo de Cristo, mas a cabeça é Cristo. Quem manda na igreja é Cristo. Quem direciona a igreja é Cristo. E eu faço parte do corpo de Cristo. Presta bem atenção aqui agora, viu? Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou uma unha. Um pedaço do dedo, meu Deus do céu. Eu faço parte da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Você está entendendo? E cada parte do corpo, cada órgão do corpo tem sua função, tem sua responsabilidade, tem seus compromissos. Assim também como cada cristão tem sua responsabilidade, tem sua função que precisa ser exercida. E dentro do corpo não existe a função melhor ou pior. Por exemplo, você gostaria de perder a sua unha?
Ia doer bastante, né? Ia fazer falta também, porque a unha tem a sua função e tem as suas funcionalidades. Assim também, no corpo de Cristo, cada membro tem a sua função. Agora, tem membros que aparentemente é uma função mais destacada, fica mais à mostra, fica mais visível e acaba ganhando uma visibilidade maior. Mas isso diante de Deus nada é, porque quem escolhe é Deus. Quem chama é Deus. Agora, a minha chamada, olha, a minha função, eu preciso exercer com maestria. Eu preciso ter responsabilidade, compromisso. Tem pessoas que querem ter funções na igreja, olha, cargos na igreja, mas não exercem da melhor forma possível. Não tem dedicação, não tem compromisso, não tem responsabilidade. Com isso, estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente. E a Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Por isso, eu faço parte da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, e a cabeça é Cristo Jesus. É Ele que manda na minha vida, Ele que manda na sua vida, e nós precisamos entender que no corpo, cada um tem sua função, cada um tem seu papel que precisa ser exercido. Por exemplo, se o antebraço não tiver sua função exercida, a mão vai sofrer, a unha vai sofrer. Cada membro tem que exercer a sua função para que o corpo não venha sofrer seus danos, para que não possa haver prejuízo no corpo. Cada qual faz seu papel. Te pergunto, você tem feito o seu papel? Você tem cumprido a sua missão? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora preste atenção que vai uma dica. Esses comentários, essas indagações, essas perguntas, esses questionamentos, vocês também podem realizar com a sua turma, para que você possa perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem. Então questiona, pergunta e deixa a turma participar. O grande problema que acontece é que muitas das vezes tem professor que quer passar a aula toda falando, mas eu estudei bastante, eu tenho conhecimento, é lógico. Vigia, crente, pelo amor de Deus, dê oportunidade para a sua turma participar, falar também. Tem muitas coisas que você vai aprender ouvindo a sua turma do que somente falando, tá bom? Deixa sua aula mais dinâmica e participativa, não deixa a turma dormir não. Tem professor querendo falar mais de 1 hora, pelo amor de Deus, vigia, crente. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e o item 1 que traz por título imagens que descreve habitação. No item 1, Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo o santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja, ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há de se profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17. Presta bem atenção. Você só é a igreja de Cristo quando você está conectada no corpo de Cristo. Presta atenção. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos o hábito de falar que nós somos a igreja. Eu sou a igreja de Deus. Na verdade, está errado. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Olha, eu faço parte da igreja, mas eu sozinho não sou a igreja. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Pastor, então quem é a igreja? A igreja somos todos nós. Cada membro da igreja, olha, eu sou membro da igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. Quando eu estou unido com a igreja, aí sim eu faço parte do corpo de Cristo. Você entendeu a diferença? Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus habita em mim. Agora eu não sou a igreja. Eu faço parte da igreja quando estou conectado com os meus irmãos. Olha, quando estou em conexão com os meus irmãos.
porque eu sou membro. Olha, eu não sou o corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou membro do corpo. Dê para você entender essa diferença? Ah, pastor, mas eu ouvi um pregador falando que eu sou a igreja. Na verdade, não é esse termo utilizado. Você é templo do Espírito Santo. Você é membro da igreja, membro do corpo de Cristo. Mas para isso tem que estar unido com a igreja. Por que isso, pastor? Já pensou se a mão fosse arrancada? A mão conseguiria sobreviver fora do corpo? Claro que não, irmãos. Você está entendendo? Eu sou membro do corpo de Cristo. Por exemplo, vamos dizer que eu sou a mão. Se essa mão for arrancada, Deus me livre, né? Mas se a mão for arrancada e for jogada fora, eu deixo de fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que eu preciso ter conexão, unidade com a minha igreja, para que eu possa fazer parte do corpo de Cristo e da igreja de Cristo. Agora, eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Daí porque o apóstolo Paulo vai recomendar o cuidado que eu preciso ter com o meu corpo, com a minha vida, com os meus pensamentos, meu Deus do céu, viu? Com as minhas palavras, com os meus ouvidos, porque tudo isso recebe alimento. Olha, ou recebe alimento espiritual, divino, ou recebe alimento carnal, maligno. E tem muitas pessoas que mesmo estando na igreja, olha, não conseguem se alimentar das coisas espirituais. Por exemplo, já pensou, irmãos, um cristão que passa um mês todo sem ir na igreja, só vai na igreja na Santa Ceia, esse irmão está se alimentando de quê, pelo amor de Deus? Deixa aqui nos seus comentários. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso que eu, enquanto cristão, eu preciso estar conectado, ouvindo a palavra, ensinamento, recebendo alimento espiritual. Por exemplo, eu sou um pastor. Mesmo sendo pastor, eu preciso ter uma autoridade acima de mim, como eu tenho, que hoje é o meu pastor Carlito Machado Fiel, da Assembleia de Deus de Itabuna. Ele é o meu presidente. Da mesma forma, ele também, sendo pastor presidente, sendo uma grande autoridade, ele também tem um superior. E assim vai sucessivamente, porque nós dependemos uns dos outros. Não existe ninguém maior ou melhor. Agora existem autoridades constituídas por Deus para cuidar da minha vida e da sua vida. Então entenda, você é templo do Espírito Santo e tome muito cuidado com o alimento que você está se alimentando. Olha, tem muitas pessoas se alimentando com muita coisa, ouvindo coisas que não deveria ouvir. Tem pessoas também pensando coisas que não deveria pensar, vendo coisas que não deveriam ver. Tudo isso serve de alimento espiritual. Te pergunto, qual alimento você está se alimentando? Olha, das coisas de Deus, escola bíblica dominical, culto de doutrina, ciclo de oração. Você está se alimentando da palavra de Deus, lendo a palavra, meditando a palavra. Oh, glória, que maravilha! Agora, você passa o dia todo no WhatsApp. O dia todo nas redes sociais, na internet, nos sites, meu Deus, falando da vida dos outros. Que tipo de alimento é esse? Será que esse tipo de alimento não vai fazer com que eu esteja profanando o templo do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo fica feliz quando nós estamos ouvindo falar mal do outro? Fala mal dos seus irmãos. Será que o Espírito Santo fica feliz? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, a sua opinião e faça esse mesmo questionamento com seus alunos. Seja firme, seja forte, mas se prepare, viu? Porque o alimento é forte. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desconstrução familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Veja só, casa de Deus. Aí agora vem a pergunta, né? Como é que está a minha casa? Como é que está a casa de Deus em mim? Como é que eu, enquanto casa de Deus, estou me comportando? Como é que está a minha família? Já foi dito aqui pelo comentarista que quando a família está forte, pastor, o que é uma família forte? É uma família onde Deus está no centro. É uma família que obedece à palavra do Senhor. É uma família que respeita
respeita e honra os seus pastores. É uma família que tem disponibilidade para fazer a obra do Senhor. É uma família que obedece e ama ler a palavra do Senhor. É uma família que está frequentemente na igreja, adorando, buscando, fazendo a obra do Senhor. Meus irmãos, presta bem atenção. É muito fácil identificar uma família forte, preparada. É aquela que está buscando o Senhor constantemente. Mas preste atenção. Isso não quer dizer que mesmo a família esteja orando, buscando, consagrando, não vai ter adversidades. Não vão ter lutas e dificuldades. Claro que vai ter, irmãos. O inimigo, ele é sujo. Ele luta para destruir as famílias. Mas, no entanto, essa família tem que estar debaixo de oração, de cuidado, de submissão, para que Deus possa ter misericórdia e assim guardar e proteger. Mas, para isso, pai, mãe, filhos, filhas, tem que estar buscando o Senhor, tem que estar vigiando também, porque tem muitos crentes que gostam até de orar, mas não vigia, não toma cuidado, quer estar em tudo que é lugar, quer ir para todos os lugares, quer brincar com todo mundo, falar com todo mundo, quer estar em todas as redes sociais, tudo isso, irmão, vai trazer prejuízo. Quanto mais você fica, mostra, eu quero participar de tudo, eu tenho um ótimo comportamento, irmão, ninguém é melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, ninguém é mais forte do que ninguém. Eu tinha um pastor que dizia o seguinte, que não existe super-homem não, pelo amor de Deus, esse negócio é mentira, irmãos, nós somos falhos e precisamos estar vigilantes constantemente. Agora eu te pergunto, a sua casa está firmada em quem? A sua casa está fortificada em quem? Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua vida e edificação espiritual da mesma? Está em Cristo? Está nas suas forças? No seu dinheiro? Nas suas habilidades? Aonde está a firmeza da sua casa? Agora vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relaciona com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Eu não sei porquê, irmãos, mas tem muitas pessoas que não valorizam, não reconhecem a grandeza da igreja, a importância da igreja. Deixo claro, a igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo, quem liberta é Cristo. Mas, no entanto, fazer parte da igreja, ser membro do corpo de Cristo é algo excepcional, excelente, e nós deveríamos ser muito mais gratos a isso. Reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus em nossa vida. E na igreja, nós precisamos exercer o nosso ministério, a nossa função. O próprio Deus vai estar nos capacitando para realizar a sua obra. Agora precisamos fazer alguma coisa. Nós somos filhos de Deus, fazemos parte da igreja de Deus quando realizamos a sua obra. Quando amamos realizar a sua obra, quando realizamos o seu querer. Ah, pastor, eu sou de Deus. Ah, pastor, eu sou adorador. Ah, e você faz o quê? Ah, não faço nada. Eu sou crente de banco. Vigia, porque na casa de Deus não existe lugar para crente de banco, não. Ah, pastor, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas você sabe falar de Jesus, você sabe orar, você sabe entregar folheto. O que é que você sabe fazer? Tudo quanto vier em tua mão para tu fazer, tu faça conforme as tuas forças. Você não precisa ser o cantor da igreja, o pregador da igreja, o pastor da igreja. Mas alguma coisa você precisa fazer, porque você foi chamado por Cristo. E Cristo não chama, não capacita ninguém para estar sentado no banco não, viu? Vigia. Agora vamos para a nossa conclusão, presta bem atenção. Nesta lição aprendemos, através de imagens bíblicas, o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Presta bem atenção. Quando fala acerca da igreja local, é a igreja onde você congrega.
tá bom? É onde você congrega no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Mas, no entanto, se você faz parte da Igreja de Cristo que vai morar no céu, você precisa ter a sua função, as suas atitudes, o seu comportamento, o seu trabalho na igreja local. Olha, você faz parte da Igreja de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Agora eu te pergunto, e na sua igreja local, o que é que você faz? Qual o seu tratar, qual o seu comportamento, qual a sua função. Diz, não precisa ser cantor nem pregador, mas tem que ter a sua função, trabalhar para o Senhor Jesus, visitar, aconselhar, contribuir, meu Deus amado, ajudar, fazer alguma coisa para que a obra do Senhor possa crescer, porque você é a Igreja de Cristo, você é povo de Deus, sacerdócio real, geração eleita, adquirida, no entanto, para anunciar, para falar de Deus constantemente. Te pergunto, tem exercido? Aprendeu mais um pouquinho hoje? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, pastor, porque o senhor pede bastante isso, porque se faz necessário, tá bom? E preste atenção, a nossa meta para 2024 é chegarmos a 100 mil inscritos. Eu já peço a sua ajuda, vem estar conosco, vem fazer parte da nossa família, tá bom? E lembrando, não acabou não, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica e está sensacional a dinâmica. Eu creio que você vai gostar, viu? Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 2, que traz por título Imagens Bíblicas da Igreja. Meu Deus, se prepara aí porque aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando, sempre com a semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na segunda-feira já estreou a lição número 3, pois a lição número 2 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 26 de dezembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 dos adultos, que traz por título Imagens Bíblicas da Igreja. Presta bem atenção, estudamos nessa lição algumas imagens que representam a igreja com relação a Cristo Jesus. E essa dinâmica vai trabalhar essa temática. Você pode fazer tanto no início, no meio ou no final, tá bom? Preste atenção o que você vai precisar. Você vai pegar um pedacinho de papel, tá bom? Post-it, por exemplo, e colocar todas as funções, os departamentos da igreja. Por exemplo, né? Departamento de ciclo e oração, de intercessão, de jovens, senhores, evangelismo, escola bíblica dominical, porteiro. Coloque também as funções, né? Pastor, presbíteros, diácono, auxiliar. Meu Deus, você tem mais do que? De visita, de oração, de que mais? De campanha. Todas as funções existentes na igreja, tá bom? Pode colocar também de membros, congregados, novo convertido, fique à vontade. Você vai precisar colocar em pedacinho de papel todas as funções, o papel do cristão na igreja. Tem pessoas que são membros, tem pessoas que são congregados, tem pessoas que são pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares e assim por diante. Todas as funções vai colocar em um pedacinho de papel, tá bom? Todas essas. Você também vai precisar, presta atenção, já que nós estamos estudando a temática imagens que representam a igreja, e uma dessas imagens foi o corpo de Cristo. E nós vamos trabalhar nessa temática daqui, que vai ficar sensacional. Veja só o que você vai precisar. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo.
Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Nós enviamos vários materiais para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, se tornar membro para receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Preste atenção. Você vai precisar colocar em pedacinho de papel as funções existentes das pessoas na sua igreja, tá bom? Você pode colocar de pastor, a porteiro, pode colocar também de membro, novo convertido, visita, oração, colocar o que você quiser. Você também vai precisar escrever, você também vai precisar desenhar, imprimir um desenho bem bonito. Pode ser de um homem ou de uma mulher, mas preste atenção aqui agora. Não pode dar risada dos meus desenhos não, tá bom? Eu fiz um desenho aqui que está sensacional. Eu disse que está semelhante à minha filha, viu? Eu não sei se ela vai gostar disso, mas ficou sensacional o nosso desenho. Mas já vou falar, não pode dar risada não, viu? Veja só, você vai precisar imprimir ou desenhar a representatividade de uma pessoa. Pode ser homem ou mulher. Tá bom? Muito bonito e eficiente. Eu, por exemplo, fiz esse desenho daqui, olha. Meu Deus do céu, viu? Só Cristo Jesus. Faça um desenho bonito, organizado, de preferência maior, para ganhar mais destaque ainda. Tá ok? Faça o desenho, pode ser de um homem, pode ser de mulher. Fique à vontade com relação a isso, tá bom? Por exemplo, se você ensina os homens, faça o desenho de um homem. Se você ensina as mulheres, faça o desenho de uma mulher, tá bom? Fique tranquilo com relação a isso. Um desenho com relação ao corpo. Tá bom? De homem ou de mulher. Após isso, você vai deixar esse desenho, essa imagem, destacar na sua sala de aula e você vai estar ministrando a sua aula. No início ou no final, você vai fazer o seguinte, você vai estar distribuindo para os seus alunos essas funções. Por exemplo, o aluno pegou pastor, presbítero, dirigente do CID de oração, regente, discipulado, escola bíblica dominical, professor, superintendente. Todas as funções que você colocou, você vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno não precisa pegar um papel só. Se você tiver poucos alunos, cada aluno pode pegar 2 papéis. Depende do seu tempo e da sua organização, tá bom? Então, veja só. O cartaz está exposto na sala de aula. Você vai distribuir para os seus alunos a tira contendo as funções existentes na sua igreja. E você vai informar o seguinte, que aqui representa a igreja. O corpo representa a igreja. Quem é a cabeça da igreja é Cristo. Olha, Cristo é a cabeça da igreja, tá bom? É a cabeça da igreja, Cristo é a cabeça da igreja. E, no entanto, nós que somos noiva de Cristo, nós representamos o corpo de Cristo. Olha, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Presta bem atenção o que o aluno vai fazer, tá bom? Ele vai estar pegando um pedacinho de papel, vai ler, por exemplo, peguei o pastor, pronto. O pastor para você vai perguntando, o pastor para você seria qual membro do corpo de Cristo? Não pode ser a cabeça, porque a cabeça é Cristo, tá bom? Ah, para mim serve o braço, para mim seria o braço, pronto. Por que você acha que o pastor seria o braço no membro do corpo de Cristo? Ele vai estar dando opinião. Logo após, mas Maria, pegou o que, Maria? Ah, eu peguei professora da escola dominical, pronto. Professor dominical seria qual membro do corpo de Cristo? Ah, seria a perna. Pronto. Por que, Maria, você acha que a professora da escola dominical seria a perna? Ela vai dar a opinião dela. E assim sucessivamente. Cada aluno vai precisar pegar o papel, fazer a leitura. Por exemplo, o ciclo de oração.
Olha, as pessoas que fazem parte do ciclo de oração, para você, irmão Francisco, faz parte do qual membro de corpo? Ah, que seria aqui o tronco. Pronto, seria o pescoço. Deixa Deus trabalhar. E assim, cada aluno vai estar colocando a função existente na igreja de acordo com os membros da igreja. E eles precisam dizer por quê. Olha, o pastor é o pescoço, ou o pastor é a unha, ou o superintendente é a unha, ou o diácono é os pés. Deixa Deus trabalhar, tá bom? Assim, seus alunos vão aprender as funções existentes na igreja e também que todos nós precisamos estar unidos, porque somos a igreja, porque estamos em unidade. E eu, enquanto membro, preciso estar conectado no corpo de Cristo. Por isso que eu falei, é necessário colocar aqui várias funções existentes, o qual eu, enquanto cristão, preciso estar, tá bom? E entender, a cabeça é Cristo, é Ele que manda na igreja, tá bom? Pergunta a você é o seguinte: você gostou, entendeu, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. E já agradeço a você, viu, que é inscrito, você que é membro. Deus te abençoe cada vez mais e até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir.